Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma aula diferenciada. Como vocês estão vendo aqui, tem um vídeo. Quem está vendo só pelo áudio, sem problema, pessoal. Se vocês não têm condição de assistir o vídeo por causa da sua internet, tudo de boa. Eu estou gravando o áudio e o vídeo ao mesmo tempo. Vocês só vão ter acesso aos slides e me ver falando, né? Vamos começar então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, pessoal, foi um conflito entre Estados Unidos, líder do modelo econômico capitalismo, e da URSS, também conhecido como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lideravam um bloco socialista. Quando que isso começou? A Guerra Fria ela teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Eles queriam eliminar o outro e ser aquele que ia mandar em tudo, que ia mandar tanto na questão política quanto na econômica e militar. Os dois blocos. Tínhamos a URSS, que liderava o socialismo, que falava o quê? A União Soviética possuía um sistema socialista baseado na economia planificada. Partido UNI, um partido comunista, igualdade social e falta de democracia. O que é isso, gente? Um sistema socialista baseado na economia planificada, em que todos são iguais, não tem diferença de classes, não existe pobre, não existe rico, não existe classe média. Não importa o serviço que você tivesse, você ganhar o mesmo salário. Seria, no caso, teoricamente, eu falo entre aspas, uma utopia, onde todos seriam iguais. Mas claro que isso não aconteceu. E temos os Estados Unidos liderando o capitalismo. O capitalismo era o quê? Defendia a expansão do sistema capitalista, baseando na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Lembrando que o socialismo não existe propriedade privada, gente. Tudo pertence ao governo, então não existe propriedade. Todos são iguais, tudo pertence ao governo e o pessoal só trabalha e vive nas coisas do governo. Na segunda metade da década de 1940 até 1989, essas duas potências elas tentaram implementar em outros países o seu sistema político e econômico. Quem estiver podendo ver a imagem, olha aqui e você vê que os de vermelho e laranja são os socialistas e os de azul escuro e azul claro são os capitalistas. Os que não têm nada são países que ficaram meio de fora dessa briga entre eles, não foram considerados importantes o suficiente. A gente tem aqui o capitalismo, essa parte que eu vou até ler para vocês, ó. Viva o capitalismo! Nós somos o mundo livre. Defendemos a liberdade individual e a democracia. Na nossa sociedade, as pessoas não são presas por discordar do governo nem o Estado, e o Estado não é dono de todas as empresas. As pessoas têm chances iguais de alcançar o sucesso e a fortuna. A competição econômica estimula o progresso e as que se esforçam são premiadas com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. A igualdade social acaba com a liberdade e emperra o desenvolvimento da economia. O socialismo não funciona, ao contrário, é contrário à natureza humana, competitiva. Vocês vão fracassar. Era isso que o capitalismo passava o socialismo, que eles eram o quê? Eles acreditavam que o socialismo era incapaz de dar aquilo que podia. Por quê? Para eles, a igualdade é impossível, pois é da natureza humana ser competitivo um com o outro. É impossível o ser humano largar as competições de lado e tentar trabalhar em prol de uma igualdade completa. Enquanto já o socialismo passava a seguinte mensagem: viva o socialismo! O que vocês chamam de democracia é, na verdade, a liberdade de a burguesia atirar o povo na miséria.
As eleições e os meios de comunicação são dominados pelas grandes empresas. Nem nos países capitalistas mais ricos a pobreza foi eliminada. O proletariado trabalha desde criança e passa fome, enquanto a burguesia vive de luxo e no desperdício. Vocês são imperialistas e exploram os países mais pobres. Mas o capitalismo não evita as crises. O socialismo acabou com a pobreza e a desigualdade social. A união dos trabalhadores do mundo inteiro vai destruir o capitalismo e construir o socialismo. Aqui a gente já vê o socialismo mostrando que eles acreditavam que o capitalismo era incapaz de acabar com a pobreza, era só uma maneira dos ricos continuarem vivendo a sua vida nobre com seus luxos e jogando a população pobre na miséria, só se aproveitando e usando eles como praticamente escravos do trabalho. Isso daqui é uma distinção das ideias dos dois grupos. Por que Guerra Fria? A definição para essa expressão de Guerra Fria foi um conflito onde tem apenas um conflito ideológico, não houve um conflito armado, propriamente dito. Foi um conflito entre ideias entre Estados Unidos e o RSS. Mas por que essa Guerra Fria, no caso, não ficou quente, como se diz, não houve um confronto? O principal motivo foi porque, depois de todo esse tempo, os dois países eles conseguiram se armar com centenas de mísseis nucleares. Um conflito direto entre os dois poderia ser o fim dos dois países e provavelmente o final de toda a vida no planeta Terra. Porém, ambos que acabaram alimentando conflitos em outros países, como por exemplo na Coreia e no Vietnã. Os dois países eles não tiveram uma guerra entre si, mas eles enfiaram a colher deles em qualquer conflito armado entre outros países que pudesse ter caráter entre socialismo e capitalismo. A gente vê nisso daqui, então, que eles tinham medo de um conflito armado, porque ambos os lados tinham o poder de destruir o outro e acabar com tudo, mas eles não tinham problema em interferir na política de outros países. A Guerra do Vietnã. A guerra colocou em confronto, de um lado, a República do Vietnã, que era a Vietnã do Sul, e os Estados Unidos, com participação efetiva, porém secundária, na Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia. Esses países ajudaram, mas só os Estados Unidos que participou mais efetivamente. Enquanto do outro lado, a gente tem a República Democrática do Vietnã, o Vietnã do Norte, que tinha como apoio a Frente Nacional para a Liberdade do Vietnã, que era FNL, a China, a Coreia do Norte e principalmente a União Soviética prestaram apoio logístico ao Vietnã do Norte, mas não se envolveram efetivamente no conflito que nem os Estados Unidos. A relação entre os dois países, entre as dois Vietnãs, já era bem divergente, logo no final da década de 1950. Em 59, os vietnocongos, guerrilheiros comunistas, com o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, eles atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Este fato deu início à guerra. Entre 1959 e 1964, o conflito assim, se restringiu apenas entre o Vietnã do Norte e o do Sul. Só foi os dois lados que começaram a briga. Embora os Estados Unidos e também a União Soviética passassem a dar apoio indireto. Por exemplo, fornecendo armamento, dinheiro, alimento, combustível. Aqui a gente vê algumas imagens do Vietnã, que infelizmente quem está no áudio não vai poder ver, mas são imagens mostrando o horror da guerra. A gente vê uma pessoa morta ali, enquanto o pessoal passeia, uma família fugindo, uma criança sendo presa por soldados, um ícone religioso sendo incendiado. A intervenção militar dos Estados Unidos ela começou em 1964. Os Estados Unidos eles resolveram entrar de vez nesse conflito, enviando soldados americanos para a guerra. Esses soldados americanos eles sofreram porque era um território marcado por florestas tropicais, onde os americanos não estavam acostumados. Essas florestas tropicais eram fechadas e com grandes quantidades de chuva. Os vietnocongos eles utilizaram de táticas de guerrilha.
enquanto os norte-americanos empenharam-se em uso de armamentos modernos, como helicópteros e outros recursos, mas pelo fato dos vietnã-congos conhecerem a região, a tática deles teve mais efeito. A invasão norte-vietnamita, no final mais ou menos da década de 1960, era claro fracasso da intervenção norte-americana. Mesmo com a tecnologia avançada, eles não conseguiam vencer a experiência dos vietnã-congos. Eles não conseguiam derrotar os vietnã-congos numa batalha de guerrilha que os vietnã-congos estavam usando. Para piorar a situação dos Estados Unidos, em 1978, o exército norte-vietnamita, eles invadiram o Vietnã no Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos em Saigon. O Vietnã do Sul e os Estados Unidos responderam com toda a força, e esse foi o momento mais sangrento da guerra. Foi o momento em que o conflito chegou a seu ápice. Mais ou menos no final da década de 1970, os protestos contra a guerra começaram a acontecer em grande quantidade nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e população em geral iam para as ruas pedindo saída dos Estados Unidos da guerra, do conflito, e o retorno imediato das tropas. Nesse momento, já eram milhares de soldados norte-americanos que foram mortos no conflito. A televisão mostrava as cenas de violência e as crueldades que aconteciam na guerra. Sem o apoio popular e com várias derrotas seguidas, os Estados Unidos foi obrigado a aceitar o Acordo de Paris, que previa um cessar-fogo, em 1973. Em 1975 ocorreu a retirada total das tropas norte-americanas e a vitória do Vietnã do Norte. Essa guerra foi interessante, gente, porque os Estados Unidos tinham tudo. Ele tinha mais soldados, ele tinha melhor tecnologia, melhor armamento, mas ele ainda perdeu a guerra por quê? Os vietnã-congos, eles tinham o quê? O conhecimento da região e eles tinham a natureza do lado deles. Eles sabiam viver na natureza, enquanto os soldados americanos não. Qual que foi o resultado dessa guerra? O conflito deixou mais ou menos 1 milhão de mortos, de civis a militares, e o dobro de mutilados e feridos. No caso, foi quase 3 milhões de pessoas que sofreram com isso. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos ao Vietnã. O Vietnã foi praticamente arrasado nessa história. O Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 1976 sob o regime comunista, aliado da União Soviética. A União Soviética então passou a investir neles e ajudou eles a se recuperarem. Mas mesmo assim foi o Vietnã que foi completamente destruído. Então vamos voltar um pouquinho para a Guerra Fria. Nessa Guerra Fria tivemos a paz armada. A gente já ouviu isso, não é? Então vamos tentar descobrir o que foi a paz armada. Na verdade, essa expressão ela explica bem um período que foi onde as duas potências elas passaram a ter uma corrida armamentista. O que foi uma corrida armamentista? Tentar melhorar a sua economia, melhorar o seu armamento e distribuir essas armas, esse armamento entre seus países aliados, para que se houvesse o equilíbrio bélico entre as duas potências. Por quê? Se uma armasse um país, o outro corria lá e armava o outro para quê? Para ter uma igualdade de poder. Pois havia um medo de um ataque do inimigo, então eles tinham que armar seus aliados para que se uma guerra estourasse, eles pudessem ter, seus aliados pudessem se defender também e ajudar na guerra. Nessa época também foram formados 2 blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. A gente tinha a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN era um tratado conhecido como Organização do Tratado Atlântico do Norte, que surgiu em abril de 1949. Era liderado, claro, pelos Estados Unidos e tinha como base nos países membros. E tinha suas bases nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. O objetivo desse OTAN era o quê? Fortalecer esses países membros para eles resistirem ao socialismo. O Pacto de Varsóvia era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas. Tinha mais ou menos o mesmo objetivo da OTAN, lutar contra o capitalismo. Os países que eram membros da OTAN, a gente tinha como Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França,
Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia. Os países membros da Pacto de Varsóvia, URSS, Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia. Essa corrida armamentista, ela também partiu para a corrida espacial. Por quê? Os dois lados, os Estados Unidos e a URSS, eles travavam uma disputa muito grande no que se referia aos avanços especiais. Ambos corriam para tentar atingir objetivos significativos nessa área. E qual que era o objetivo? Mostrar para o mundo que o seu sistema era mais avançado que o outro. Foi por isso que em 1957 a URSS lançou o foguete Sputnik com um cão dentro, foi o primeiro ser vivo a sair do espaço. E 12 anos depois, em 1969, os Estados Unidos mandaram uma missão onde um homem pisou na Lua pela primeira vez. Com isso, os Estados Unidos eles começou também a usar de todas as maneiras para tentar impedir que o socialismo chegasse tanto no seu país quanto nos seus aliados. Ele começou tipo um caça às bruxas. Porque os Estados Unidos liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu território no mundo. Eles usaram do cinema, da televisão, dos jornais para fazer propagandas e até mesmo histórias em quadrinhos, divulgando uma campanha valorizando a vida americana, como o capitalismo sendo melhor. Vários cidadãos americanos foram presos ou marginalizados por defender ideais próximos ao socialismo. O macartismo, comandado pelo senador republicano Joseph McCarthy, perseguia muitas pessoas nos Estados Unidos. Essa ideologia também chegou aos países aliados dos Estados Unidos, como uma forma de identificar o socialismo como tudo o que havia de ruim no planeta. Eles quiseram associar tudo o que havia de ruim no mundo ao socialismo. Foi uma maneira deles tentarem impedir as pessoas de até mesmo pensar em ir para o lado socialista. Na URSS não foi diferente. Já que o Partido Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguissem suas regras estabelecidas pelo governo, sair desses países, por exemplo, era praticamente impossível. Um sistema de investigação e espionagem foi muito usado em ambos os lados. Enquanto a espionagem norte-americana cabia aos integrantes da CIA, os funcionários da KGB faziam serviço secreto soviético. Então, os dois lados usavam de tudo, desde a espionagem, a repressão, todos os modos possíveis de denegrir o outro lado. No início da década de 60, o arsenal nuclear à disposição das grandes potências era suficiente para destruir a humanidade completamente. E, caso fosse utilizado em qualquer tipo de conflito. Com a ameaça comunista tinha embalado completamente os antigos governos dos Estados Unidos e uma quantidade exorbitante de dinheiro foi gasto todo o desenvolvimento, tanto espacial contra a União Soviética quanto armamentista. Foi nesse tempo de tensão, de um mundo bipolar, tudo com essas seguranças, que um novo presidente chegou no poder nos Estados Unidos. Ele foi o John Kennedy. Ele era jovem, idealista, e ele quis criar um novo tipo de governo, mais moderno, que tinha como objetivo o quê? Ele queria acabar com essa política externa norte-americana de confronto, com entendimento, assim, com um confronto contra a União Soviética, e ele queria que houvesse um entendimento entre os dois, cujo objetivo era o quê? O desarmamento gradual das duas superpotências. Esse programa do governo Kennedy ficou conhecido como a Nova Fronteira. Os dois lados também criaram planos para tentar influenciar outros países para o seu lado. Do lado capitalista, nós temos o Plano Marshall e o Comecons. Como as duas potências
tinham planos de desenvolvimento econômico completamente diferentes, eles criaram, cada uma criou um sistema. O Plano Marshall via o quê? Ele tinha como objetivo ajudar todos os países que se mantivessem capitalistas com empréstimos, a maiores facilidades de comércio, dessa maneira dando um auxílio a esses países, garantindo que eles continuem capitalistas. Enquanto a União Soviética fez o Comecon, que tinha como objetivo o quê? Garantir o auxílio mútuo entre os países socialistas. Se um país estava com problemas, os outros ajudavam, e assim por diante. Teve um termo que ficou famoso, que foi conhecido como cortina de ferro. Ela foi criada pelo primeiro-ministro britânico, que ele fez um discurso famoso nos Estados Unidos, usando a expressão cortina de ferro, que se referia o quê? A influência da União Soviética que ela tinha sobre os países do leste europeu. Segundo esse primeiro-ministro, ele falava que após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tinha se tornado o grande inimigo dos valores ocidentais, no caso a democracia, a liberdade, e eles tinham essa cortina de ferro que bloqueava tudo daquele lado, impedindo que aquelas pessoas pudessem sair desse socialismo e se tornassem cidadãos de bem, que seguissem a democracia e a liberdade. E como que isso tudo acabou? A falta da democracia, o atraso econômico, a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo. E no final da década de 80, começou a declinar esse sistema. Em 1989 caiu o Muro de Berlim, onde as duas Alemanhas foram novamente unificadas. Para vocês terem uma ideia, gente, com essa divisão política, a Alemanha foi dividida em duas, um lado capitalista e outro socialista. Famílias foram divididas para nunca mais se verem. Demoraram 40, 50 anos para poderem se reencontrar por causa dessa divisão. Com as reformas, com essa crise, todo esse problema que a União Soviética estava tendo, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, ele começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e dos aliados. E com isso teve várias reformas. Desculpa, pessoal. E com isso foi o fim desse ideal socialista, e o capitalismo saiu vitorioso, conseguindo assim implantar o sistema capitalismo em todos os países socialistas, menos a China, que continuou, a China e a Coreia do Norte, que continuaram socialistas até hoje. E é isso, pessoal. Até a próxima. Quem assistiu o vídeo não precisa ver o primeiro áudio, pode só ir no segundo, que vai ser uma pequena explicação só sobre os exercícios. Então, falou, pessoal. Até mais.